Salve, salve! Sejam bem-vindos ao nosso Plano C. Hoje eu venho trazer para vocês a resposta das perguntas que vocês deixaram para a gente lá no Instagram sobre o exame do CELPIP, o exame de proficiência, que muitas pessoas já estão pensando em fazer, que é parte fundamental do plano para conseguir o PR e continuar aqui no Canadá e até mesmo para chegar e fazer o college. Inclusive, se vocês não seguem a gente lá no Instagram e vocês estão aqui no YouTube, eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso conteúdo de lá. Então, vou deixar aqui para vocês o arroba. Lá a gente posta stories e informações em tempo real sobre o nosso dia a dia aqui e também sobre as informações que a gente vai acabar postando aqui no YouTube. Então, se você está aqui, com certeza você vai gostar do nosso conteúdo lá. E vamos lá para o vídeo. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Vini e ele pergunta sobre o valor do teste. Então, qual é o valor para fazer o teste? É legal também essa pergunta, porque a parte financeira é muito importante. E também para a gente começar a comparar o exame do CELPIP com o exame do IELTS. E o CELPIP está na faixa de $280. Isso, obviamente, antes das taxas, então, dependendo da província que você estiver, ele vai ficar um pouco mais caro. Aqui em Ontário é 13% a mais, mas 280 é o valor de referência que a gente vai usar. E o IELTS, ele está na faixa de $355, dólares canadenses. Então, aí já começando uma comparação entre o CELPIP e o IELTS, a gente vê que o CELPIP ele é um pouco mais barato para você fazer o teste do que o IELTS. A segunda pergunta que eu tenho aqui é da Verônica e ela pergunta se vale para pedir o PR. E sim, ele vale para pedir o PR, não só o CELPIP, o IELTS também vale. Cada um deles tem pontos positivos, pontos negativos, mas eu optei por fazer o CELPIP, eu vou acabar comentando isso de acordo com for respondendo as perguntas, mas sim, o CELPIP vale para o PR. A terceira pergunta a gente tem da Giovana, ela também pergunta sobre o valor, mas aí ela acrescenta uma outra pergunta, perguntando se precisa marcar com muita antecedência para fazer o teste. Eu marquei com mais ou menos um mês de antecedência, eu acredito que é um valor razoável, né? Até para você começar a fazer a sua preparação para o teste. Então, eu gosto de ter já uma meta, assim, uma data já certa para fazer o teste, porque você já vai começando a otimizar a sua preparação já direto para esse dia. Então eu fiz com um mês de antecedência. Pelo que eu vi, tinham mais datas mais próximas, eu não precisava ter esperado um mês para fazer. E eu olhei também no site do IELTS e eu vi que estava um pouquinho maior, mas isso também depende muito da sua cidade. Então é difícil eu dizer, mas eu consegui marcar com um mês de antecedência. Eu acho que é um prazo legal, e a não ser que você esteja com realmente muita pressa, alguma coisa de emergência para você marcar antes disso. Então você não vai ter tanto problema quanto a marcar com antecedência o seu teste. A Giovana também ela fez uma outra pergunta e ela perguntou como você se sentiu pronto. Isso é bem interessante. Eu fiz umas aulas particulares com o professor, eu fiz 10 aulas preparatórias, somando dão 10 horas de aula, e eu passei todo o exame com ele, fiz tarefa por tarefa, desde a parte do speaking, writing, reading, listening. Isso fez eu ter uma base muito boa para eu estar preparado para o teste. E um pouco depois que eu fiz essas aulas com ele, eu comecei a entrar tanto no site do CELPIP quanto em outros sites, né, no YouTube, e eu fui fazendo vários simulados. Então eu estava já bem preparado, eu estava me sentindo bem confiante, porque eu já tinha feito várias vezes a mesma prova. A prova do CELPIP ela é bem interessante, que ela não tem tantos modos assim. O listening e o reading, eles são só perguntas de múltipla escolha. É diferente do IELTS, que você tem dezenas de diferentes tipos de pergunta, e daí para você se preparar para todas elas fica um pouco mais complicado, você precisa de um pouco mais tempo para fazer essa preparação. Então, uma das coisas que fez eu escolher também o CELPIP sobre o IELTS foi que o tempo de preparação para você fazer a prova ele é um pouco menor, porque ele tem menos variação de tipos de pergunta. Chegamos agora numa pergunta muito interessante do Roberto, e é a seguinte: quais as maiores diferenças entre o IELTS e o CELPIP? É uma pergunta legal, porque eu acho que é a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo antes de marcar o teste, antes de começar a minha preparação. Porque você tem aí disponibilidades de teste, você não precisa fazer um teste específico
você tem uma gama de testes que você pode fazer. Para vir para cá eu fiz o Duolingo porque na época eu achava que ele era mais fácil de se conseguir. Entretanto, o IRCC, que é para você fazer o processo do PR, ele não aceita o Duolingo, então obviamente que você tem que ir atrás de outro teste, e eu fiquei em dúvida entre o IELTS e o CELPIP. E agora eu vou tentar mostrar para vocês toda a análise que eu fiz para escolher qual teste eu queria fazer. Bom, o primeiro ponto que eu levei em consideração são os meus pontos de falha, né? As partes minhas que são mais que eu precisava de mais atenção. Eu lembro que quando eu fiz alguns testes, alguns simulados do IELTS, eu tinha muita dificuldade no listening e eu tinha também um pouco de dificuldade no writing. O writing do IELTS ele é um pouco mais complexo. Então você tem aquele gráfico, que é a primeira parte. Eu lembro que eu sempre ia assim relativamente bem naquele gráfico, mas me demandava uma concentração absurda, eu ficava bem nervoso quando eu estava fazendo e quase sempre eu usava todo o tempo que eu tinha disponível. E depois você também tem a segunda tarefa, que você tem que fazer o essay, e eu achava ele muito complicado. Então, quando eu fui ver a possibilidade do CELPIP, eu vi que no CELPIP o writing você tem que fazer simplesmente um e-mail, obviamente que tem que ser um e-mail profissional, mas a escrita de um e-mail é uma coisa que eu pelo menos faço praticamente todos os dias quando eu estou no meu trabalho, que são escrever e-mails. E era algo muito mais fácil para mim. O segundo era fazer praticamente parágrafos assim, de um texto opinativo, que também nem eram a mesma quantidade de letras do IELTS, e era sobre um assunto genérico, uma coisa assim do cotidiano. Então o writing, e de todos os conteúdos que eu vi no YouTube, eles falam exatamente isso, que o writing do CELPIP é muito mais fácil do que o writing do IELTS. E uma das outras coisas que facilita, né, no writing é que o CELPIP ele tem um corretor ortográfico. Então, se você escreve uma palavra que não existe lá, que também é um problema que eu tenho, eu acabo escrevendo, assim, colocando uma letra a mais na palavra, às vezes escreve sem prestar atenção, você escreve alguma palavra e come alguma letra no meio dela, ou coloca uma letra adicional. O CELPIP ele mostra isso para você. Obviamente que ele não vai corrigir um erro de semântica ou alguma coisa gramatical assim dentro de uma frase complexa ou algo assim. Ele corrige palavra por palavra e isso só acontece também se você escreve uma palavra que não existe, mas ele já é uma baita de uma ajuda e foi aí um dos pontos fundamentais para eu escolher o CELPIP e não ir para o IELTS. O segundo ponto é quanto ao listening. O listening do IELTS, eu não sei se vocês já fizeram o teste, mas ele tem uma parte lá que é o fill the blanks, que você tem que escutar uma palavra e escrever a palavra. E assim preencher os espaços em branco dentro de um texto. E eu sempre conseguia escutar bem a palavra, eu reconhecia qual a palavra que está sendo falada, mas muitas vezes eu não lembrava como escrevia ela. Ou muitas vezes eu escrevia e a palavra que eu tinha escutado era no plural e eu escrevia no singular. E simplesmente por comer um S no final da palavra, a sua resposta estava errada. E isso no CELPIP não acontece. Como eu disse, todas as questões do CELPIP no listening e no reading também, eles são de múltiplas escolhas, o que faz você não ter esse tipo de problema. Eu lembro um dia que eu fiz uma prova do IELTS, que o listening ele falava de um mapa, ele descrevia um mapa e você tinha que responder as respostas corretas conforme você ia fazendo o trajeto descrito naquele mapa. E eu lembro que se você errasse a primeira ou a segunda pergunta, todas as outras você estava fadado a errar, porque ele era em sequência. E isso também não acontece no CELPIP. Se você errar a primeira pergunta, ela não está relacionada com a segunda, que não está relacionada com a próxima. Obviamente que vai estar tudo relacionado ao texto que você vai acabar escutando, mas elas não estão correlacionadas entre elas. E isso também é algo que me fez escolher o CELPIP e não escolher o IELTS. Para finalizar essa comparação, eu vou falar um pouquinho também do reading. O reading ele também é um pouco mais fácil no CELPIP para mim, porque ele te dá um pouco mais de tempo para você ler.
mas em tudo que eu olhei de conteúdo na internet sobre a diferença dos testes, ele fala que o IELTS, se você é um leitor muito rápido e você é bom de encontrar palavras-chave dentro de um parágrafo ou dentro de um texto, ele vai ser muito bom para você, porque a maioria das perguntas ele traz uma palavra específica, então você só tem que ir lá, escanear dentro do texto, encontrar essa palavra e daí ele já vai te ajudar a responder a pergunta. A mesma coisa acontece também no CELPIP, mas ela não é tão da mesma forma que o IELTS. A grande maioria das perguntas do CELPIP eles são relacionadas ao contexto do texto. Então você realmente tem que ler o texto, você não simplesmente vai lá escanear e procurar palavras-chave, você tem que ler e entender o contexto dele. E daí as perguntas elas são um pouco mais assim sobre o contexto que está sendo abordado naquele conteúdo que você leu, que eu gosto muito mais. Então, tem muita gente que tem várias técnicas de fazer essas provas. Algumas delas a pessoa vai, ela lê as perguntas primeiro, depois ela só vai no texto procurando as palavras-chave e respondendo as perguntas. E ela consegue fazer isso de uma maneira super rápida. Eu não tenho essa facilidade. Sempre que eu tento fazer dessa forma, eu nunca me vou bem, eu acabo perdendo o foco. Então eu gosto de ir, ler o texto, e daí depois que eu leio o texto, já sei o contexto, já estou entendendo todo o conteúdo, eu vou nas perguntas e eu respondo. E eu percebi que fazendo isso no CELPIP, ele é muito mais efetivo do que fazendo no IELTS. Então é uma coisa assim, para mim foi muito boa. A grande maioria das vezes que eu terminava alguma lição do reading, eu tinha tempo sobrando para olhar as respostas e ver se eu cometi algum erro, repensar em pontos que eu estava com dúvida, e isso para mim facilitou muito a minha vida. E para finalizar essa comparação, um ponto que na verdade é um dos pontos fundamentais também, é quanto ao speaking. Muitas pessoas elas se sentem muito nervosas para responder as perguntas do speaking, e eu acho que a grande diferença entre os dois testes é essa área, porque o speaking, quando você faz no IELTS, você conversa com uma pessoa, então existem várias coisas que te ajudam a fazer esse speaking dar certo. Uma delas é o contato visual. Como você tem uma pessoa na sua frente, você vai olhar no olho dela, você vai se comunicar por gestos, e isso vai conseguir preencher aquelas lacunas entre as suas palavras, caso você não tenha um vocabulário muito complexo, ou caso você trave, tenha esse nervosismo. E a grande maioria dos relatos que eu vi na internet fala que à medida com que você vai falando com essa pessoa, né, fazendo o teste do speaking com o instrutor que está ali na sua frente, o avaliador que está ali na sua frente, você vai se soltando e a tendência é que você vai melhorando e no final do teste você vai estar falando super bem. E daí você vai realmente ser avaliado por conta desse contexto geral. É muito mais fácil você tirar uma nota boa no speaking do IELTS do que você tirar uma nota boa no speaking do CELPIP, porque você não tem todas essas regalias no CELPIP. O CELPIP ele é feito de uma forma totalmente automática no computador. Então você tem uma pergunta que aparece na sua tela, você tem 30 segundos para ler e se preparar para responder essa pergunta. E daí você tem de 1 a 1 minuto e meio para falar e a melhor resposta possível que você possa dar. E é muito difícil você, dentro desses 30 segundos, se você tiver algum nervosismo, você conseguir estruturar a sua cabeça e sair falando. E daí você tem só 3 segundos para ir já para a segunda pergunta, que já é um outro assunto, já são mais 30 segundos que você tem que se preparar. Acaba que tudo vira uma bola de neve. Se você começar mal, você vai terminar mal. Diferente do IELTS, que você está ali na frente de uma pessoa e isso te traz ali faz você te ajudar na parte do seu nervosismo. No CELPIP você não tem isso, é um eita atrás de vixe. E a grande maioria das vezes você vai começar até bem, mas como é super cansativo, são 20 minutos assim de uma pergunta atrás da outra, você não tem tempo para descansar a sua mente. E eu acredito que eu não tenha ido super bem no speaking, apesar de ser um lado negativo do CELPIP, né? Você não ter essa pessoa ali na sua frente. Eu gosto também de conversar com os olhos, de gesticular. Eu acredito que o speaking do IELTS seria muito melhor para mim do que o speaking do CELPIP. Entretanto, como era muito melhor em todos os outros quesitos, eu optei por fazer o CELPIP. E eu também achei que, por eu estar aqui, me gravando na frente da câmera, o canal me proporcionou isso. Eu já estou treinando para
conversar sem ter uma pessoa atrás, na minha frente, né, no caso, sem ter esse olho no olho. Eu achei que isso ia me ajudar no Celpip, eu acredito que realmente ajudou. Mas mesmo assim, mesmo com toda a minha preparação, mesmo com todo esse meu background do canal, ainda assim foi muito complicado, porque justamente é muito difícil o speaking do Celpip. Dando continuidade nessa resposta que foi, acho que é a maior resposta que a gente vai ter aqui, eu tenho a pergunta do Bruno. Ele também perguntou das diferenças entre o IELTS e o Celpip, mas ele acrescentou a pergunta que é: o listening escuta uma ou duas vezes? No Celpip você escuta uma vez só. Ele é diferente do IELTS, eu também vou colocar aí uma diferença. No IELTS você vê as perguntas ao mesmo tempo que você está escutando o listening, então você pode ali, já enquanto escuta, já ir respondendo. Não sei se é a melhor tática para se fazer, mas você pode fazer isso. É diferente no Celpip. No Celpip você tem uma folha em branco, eles te entregam duas folhas em branco antes de você começar a fazer o teste, porque essas anotações elas são primordiais. Então você escuta todo o texto do listening antes e daí depois você responde as perguntas. Você tem que ser bom em fazer anotações e tem que ter uma boa memória também para lembrar do contexto do que foi passado para você. Mas eu ainda acho que o listening do Celpip é mais fácil, principalmente por ser múltipla escolha e também porque ver as perguntas ao mesmo tempo em que você escuta o listening não era algo que me ajudava tanto, e eu acredito que eu tinha até menos tempo para responder as perguntas no IELTS do que no Celpip. A próxima pergunta é a pergunta do Vinícius. Só tem no Canadá? Para você que não sabe, o Celpip ele é um teste canadense. Então, uma outra parte legal dele é que você vai ter contato com o sotaque canadense e não tem aquela variação entre o sotaque britânico, australiano dentro do teste, que é o que acontece no IELTS. Mas ele não tem só aqui no Canadá. Então, já tem o teste lá no Brasil, tem em outros países, tem na Índia, se eu não me engano, no México, e deve ter em outros lugares da Europa, provavelmente. Mas ele é um teste canadense que começou, obviamente, aqui dentro do Canadá. Mas se você ainda não estiver aqui, você estiver no Brasil, você também consegue fazer esse teste. Agora vamos para a pergunta da Beatriz, e ela perguntou: como sei se meu college aceita e como saber a nota? Dentro do seu college, lá do site, provavelmente vai ter uma área em que você pode consultar os testes que são válidos. Eu fiz pela Georgian College, né? Foi o college que eu fiz aqui, e lá tinha uma parte dentro do site deles que mostravam todos os testes que eles aceitavam e a nota de corte deles. E para você receber o seu resultado do Celpip, ele vai chegar depois de você fazer a prova, uma semana depois. Então ele é um pouco mais rápido até do que o IELTS. Normalmente o IELTS você não faz no mesmo dia, você vai fazer a prova num dia e daí depois você vai fazer o speaking em outro dia, porque depende da disponibilidade desse avaliador, porque você vai fazer isso pessoalmente e não na forma computadorizada. E como o Celpip é tudo feito no computador, você faz a prova inteira no mesmo dia e daí você tem a resposta um pouco mais rápida nesse prazo de uma semana. E o seu resultado final ele vai ser a sua menor pontuação dentro dessas 4 etapas, né, da prova. Então, se você ir super bem no speaking, mas ir super mal no writing, a sua nota vai seguir a sua nota do writing, porque ela é a sua menor nota. Não sei se isso é justo, não sei se não, mas é assim que funciona. O Jean fez a seguinte pergunta: é possível achar simulados online? Sim, inclusive você consegue achar simulados dentro do próprio site do Celpip. E depois que você marca também a sua prova, você também ganha mais 2 simulados de graça. Então, acho que para o público em geral já existem 2 simulados e depois que você marca a prova, você tem mais 2. Então, já aí são 4 tentativas, são 4 simulados que você consegue fazer. Mas existem outros sites também na internet que você consegue encontrar alguns outros exemplos de simulados. Dentro do YouTube mesmo você consegue colocar uns simulados dentro do vídeo, assim, que você está fazendo ali a prova conforme o vídeo vai passando, ele vai te dando tanto o listening, o reading, e ele dá também os exemplos do writing e do speaking. Então, assim, conteúdo, a internet, ela proporciona bastante coisa pra gente. É só você ir lá pesquisar e pesquisar nos lugares certos que você consegue, sim, uma quantidade muito boa de simulados.
A Priscila fez a seguinte pergunta: qual a nota pedida para a imigração? A grande maioria dos processos imigratórios eles pedem uma nota mínima de 7, então você tem que tirar aí no mínimo um CLB 7 para conseguir ser elegível para vários programas. Mas assim, no caso, vamos supor, você não é o aplicante principal, você é o cônjuge, daí você pode tirar notas menores, mas obviamente que a sua pontuação pro Express Entry, ela vai estar linkada à sua nota. Se você tiver uma nota muito baixa, você vai pontuar pouco. A grande maioria das pessoas, elas miram no CLB 9 e a partir do CLB 10, a nota ela já é a nota máxima, então se você tirar 10, 11 ou 12, não importa. CLB 10 é o teto. E o CLB 9 para o 10 ele só muda 3 pontos no Express Entry, que já são 3 pontos obviamente, né? Mas eles não causam um impacto muito absurdo dentro da sua pontuação. Então acho que uma meta muito boa, assim, uma meta já que atinge uma pontuação legal, já é um CLB 9, mas qualquer coisa aí entre CLB 7, CLB 8, CLB 9 já é super válido. E finalizamos aqui com nossa última pergunta. Obviamente que eu pulei as perguntas que eram repetidas, mas aqui eu já acho que eu já providenciei vocês com todas as respostas do que vocês estavam em dúvida e que mandaram pra gente lá no Instagram. E a última pergunta é a do Carlos. Minha dúvida é mais no porquê eu deveria fazer o CELPIP. Bom, se você está falando por que fazer o CELPIP sobre as outras provas de proficiência, eu já dei aqui alguns dados para você para ver que o CELPIP, pelo menos no meu caso, ele foi muito mais fácil. A preparação ela demandava menos energia minha, menos tempo, porque eu fiquei treinando durante um mês só. Então o CELPIP foi melhor que as outras porque ele se encaixava no que eu tinha mais dificuldade dentro das provas de proficiência. E caso seja simplesmente do porquê fazer uma prova de proficiência, você tem que fazer uma prova de proficiência caso você queira fazer o seu plano Canadá dar certo. Você tem que ir sim comprovar o seu nível de inglês para entrar num college, você tem que comprovar o seu nível de inglês para dar entrada em todos os processos de imigração aqui no Canadá. Então sim, fazer uma prova de proficiência, caso as suas intenções sejam vir para o Canadá, ela é parte do plano e é algo que você tem que sim levar em consideração. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a dar mais um passo para o plano Canadá de vocês dar certo. A prova de proficiência é uma parte muito importante. Ela soma bastante pontos para a sua aplicação no Express Entry e ela é uma etapa que você realmente vai ter que fazer para fazer o seu plano Canadá dar certo. Então, a escolha da prova é o primeiro passo para que você se prepare bem e que você atinja a nota que você realmente deve atingir para fazer o seu plano dar certo. Caso você tenha mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou sim responder. E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, eu ainda não recebi o meu resultado da nota, mas assim que eu receber o resultado, eu também vou deixar aqui fixado nos comentários, para vocês verem se toda essa minha preparação ela realmente gerou o resultado que eu esperava. E por hoje é só, até mais, tchau, tchau!